que vai partilhar a palavra conosco hoje. E vamos pedir que Deus derrame sobre a vida do Adriano uma porção redobrada hoje do Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do Adriano. E clamamos, Senhor, derrama sobre ele o teu Santo Espírito, para que ele seja hoje, Senhor, um servo fiel à tua vontade. Que o Adriano traga, Senhor, a tua vontade ao nosso coração. E que também o nosso coração, Senhor, esteja aberto a ouvir a tua voz através dele. Maria Santíssima, colocamos o Adriano debaixo do vosso poderoso amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui pregando, estar mais uma vez partilhando aqui com vocês. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pela internet. Se você puder, compartilhe o link dessa pregação para que mais pessoas possam ser atingidas, mais pessoas possam ser evangelizadas. E eu queria relembrar um pouquinho o que foi falado semana passada, mas antes eu vou me apresentar, que às vezes aqui não tem ninguém novo, mas na internet alguém pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Adriano, eu tenho 39 anos, sou casado, tenho um filho de um ano e 4 meses, se chama Davi. Eu sou casado com a Andréa, que está em casa cuidando do Davi. E sirvo nesse grupo de oração desde 1999. Foi a partir desse grupo de oração que veio o meu início de conversão. Então, sou muito grato a esse grupo de oração. Se tem uma coisa que vocês vão sempre ver, é eu aqui. Se eu não estiver aqui, alguma coisa muito grave aconteceu. Igual essa semana foi difícil para a gente. Eu até meio-dia não sabia se eu iria vir aqui pregar para vocês. Que a semana toda eu estava com uma dor muito grande no corpo, com coriza, com muita tosse. Eu tinha ido eu fui no médico, estava com uma suspeita que pudesse estar ou com H1N1, ou com dengue. Então, se tivesse com H1N1, eu não ia poder vir aqui. Mas, com a graça de Deus, não tem nada, só foi uma virose, como diz o povo, né? E estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. A Tati também passou uma semana difícil, desde terça-feira está passando mal também. Hoje ela está firme e forte aí, para a graça e glória de Deus. E eu queria lembrar um pouquinho do que o Guilherme esteve partilhando a semana passada com a gente, falando sobre duas coisas: a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Que Deus é misericordioso, Ele é paciente com a gente, mas Ele não deixa de ser, de ter a sua justiça. Ou seja, não dá para abusar da misericórdia de Deus. Nós temos sim a misericórdia de Deus, mas a gente precisa dar um passo ao encontro de Deus para que essa misericórdia nos alcance, né? Se a gente ficar lá esperando a misericórdia de Deus, vai vir a justiça. Então, isso é um resumão do que foi falado semana passada. E eu queria hoje falar de homens e mulheres novos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser um homem novo, uma mulher nova. Amém. E aí, você precisa mesmo ser ou não? Sim, graças a Deus. Todos nós precisamos ser homens e mulheres novos. A Páscoa é um momento muito propício para isso. Inclusive, na vigília da Páscoa é o momento propício, ideal para ser batizado, sabia? Sabia ou não? No sábado de Aleluia, no sábado da vigília da Páscoa,
é o momento ideal para ser batizado, que é a passagem do homem velho, do homem morto, para o homem novo, o homem renascido da água e do Espírito. Amém? Amém, povo de Deus? Estou sozinho aqui? Então eu quero ouvir a voz de vocês. Então, eu queria até convidar a Tati um minutinho aqui, que na terça-feira, não essa outra, quando estávamos rezando por esse momento de partilha, veio uma sensação para ela. Descreve a sensação, Tati. Então, era a sensação quando a gente mergulha. Sabe aquela sensação de ter o ouvido assim tampado pela água, de estar submerso na água? Só que não era uma sensação de agonia, não era ruim, era bom. Como se estar debaixo d'água fosse uma coisa boa, assim, estar dentro da água fosse uma coisa muito boa, muito acolhedora. Eu me sentia muito bem naquela situação. Aí eu fiquei perguntando, pode? Eu fiquei me perguntando, né? Todos nós ficamos nos perguntando o que queria dizer essa sensação, né? E Deus nos deu discernimento. É como numa gestação. A criança, no ventre da mãe, ela fica toda protegida, toda coberta com líquido. Né? Como que é o nome do líquido? Amniótico, isso. Com líquido amniótico, né? E ela se sente ali tranquila, em paz, acolhida. Você, homem, mulher de Deus, está nessa gestação. Amém? Deus está nos gestando, está nos gestando para nascer homens e mulheres novos, para uma terra nova. Mas todo parto dói, não dói não? Parto, seja natural ou seja aquele cesárea, né? Dói, não tem jeito. O parto é um negócio, é um trauma para a mãe e para a criança, porque a criança está ali no protegido, como a gente estava falando, se sentindo segura, de repente vem para aquele ambiente que parece hostil, né? Diferente. Nós todos somos filhos do céu, como a Tati até pregou há algumas semanas atrás, e quando a gente se vê nesse mundo aqui, a gente sente as dores, né? Sente o impacto, né? Inclusive, São Paulo fala bastante sobre isso. Ele fala lá em Romanos 8, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Ele quer dizer o seguinte, a gente está nesse mundo, a gente sofre tudo isso porque um dia a gente vai estar no céu e não mais vai sofrer. Ele fala também lá na carta aos Gálatas, no capítulo 9, fala assim, filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Cristo vai se formando em nós e a gente vai sentir o impacto mesmo. Que a gente está muito acostumado com essas coisas do mundo. Quando as coisas de Deus vêm assumir o lugar, né, na nossa vida, no nosso coração, meio que elas brigam, né? Meio não, totalmente. Gente, você imagina, igual... a gente vê muito falando sobre essas invasões de terra. Os caras que invadiram a terra vão soltar o osso fácil ali? Vão? Eles vão lutar, vão querer continuar lá. E às vezes as coisas que não são do céu, que tomam conta do nosso coração, quando vêm as coisas de Deus, tem uma resistência, sofre essas dores de parto aí. Mas o Senhor quer fazer nova todas as coisas na nossa vida. Fala mais uma vez aí para a pessoa. Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Lá no Apocalipse 21, no versículo 5, vai falar o seguinte. Não precisa pegar não. Depois a leitura que a gente vai trabalhar, eu já falo. Então, o que está assentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Você acredita nisso? Toma posse disso, gente.
Às vezes a gente acredita, mas não toma posse para a gente. Acredita para os outros, mas não acredita para a gente. Às vezes a gente fica falando, nada muda na minha vida e tal. Toma posse dessa palavra. Eis que faço nova todas as coisas. É para você. Fala, não é para o vizinho, não é para o amigo, não é para a pessoa que está do seu lado. É para você, individualmente. Deus está falando para você. É você mesmo. Você. Eis que eu faço nova todas as coisas. Todas. É todas, gente. A gente pensa, eu já estou indo na igreja, eu já vou na missa, eu vou no grupo de oração, tá bom. Mas chega em casa, parece que pisou no portal do inferno. Tem gente que é assim, não é? Olha, principalmente, gente, quando eu estou num estado de espírito muito bom, quando eu piso lá fora, as coisas começam a querer tirar esse estado bom de espírito. É preciso que a gente leve esse estado de espírito para casa e não o contrário, que a casa nos traga um espírito ruim, uma sensação que não é de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres novos. Lá em Efésios, no capítulo 4, São Paulo fala para os Efésios: precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Olha só, vou até ler de novo, que é muito importante, presta bem atenção. Está lá em Efésios 4, depois você dá uma olhadinha, marca aí. A gente precisa aprender a vir para o grupo de oração com a Bíblia, um caderninho e a caneta. Porque nem tudo dá para a gente ler todo mundo junto, né? E você precisa ir anotando essas coisas. É profecia para a sua vida isso aqui. Olha só. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver. A gente não pode viver... Quando a gente conhece a Deus, quando a gente resolve seguir no caminho de Deus, a gente não pode mais continuar por aquele caminho antigo. É que nem estar em dois barcos ao mesmo tempo, um pé em um e um pé no outro. Uma hora esses barcos vão se afastar. Tomam caminhos diferentes. E você vai ter que decidir de que lado você vai. Não é possível que a gente viva uma vida ambígua, servindo a dois senhores. O próprio Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores. Pois a gente vai odiar um e amar o outro. Então, se você anda com o pé mais para lá do que para cá, está na hora de saltar desse barco. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos. É tirar essa máscara, essa roupa do homem velho. Tudo aquilo que o homem e a mulher velho faziam, deixar de fazer. Se a novela não te leva para Deus, deixa a novela de lado. Deixa a novela de lado. Se conversa com certas pessoas, não tem te trazido nada de bom, ao contrário, tem trazido fofoca, picuinha, raiva, deixa a conversa com essas pessoas, deixa até a amizade com essas pessoas. Se elas não te levam a Deus, estão sendo peso morto na sua vida. Estão te levando para o lado errado. Enfim, tudo aquilo que não é de Deus, a gente tem que se despojar, jogar fora. Fazer assim, vamos dizer que isso aqui, cadê? Isso aqui não é de Deus. Se despoja, se desapega. Despojar-vos, como que é? Despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Se a gente mantém esse homem velho em nós, a gente vai se corrompendo aos poucos, vai largando uma coisinha de Deus e vai adicionando mais uma coisa do inimigo. Vai soltando mais uma coisinha de Deus. Quando a gente vê, a gente já deixou tudo o que fazia de Deus e está lá só com o inimigo, com o Big Brother, com a novela, e
e afins, né? Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. Até a nossa maneira de pensar precisa mudar. Se a gente, como a palavra de Deus falava, ama o seu irmão e odeia o seu inimigo, está na hora de amar o seu inimigo. Amém? A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, que sofreu algum revés, a gente fala, bem feito. Não. A gente tem que mudar esse pensamento. Isso não é o pensamento do homem e mulher novo. Temos que renovar também a nossa maneira de pensar. Amém? E vestir-vos do homem novo. O que é vestir do homem novo? Fazer as coisas que o homem e a mulher novos fazem. Oração, palavra de Deus, sacramentos, viver intensamente, Eucaristia. Sabe, gente? Sem essas coisas, não existe homem e mulher novo. Vai ser um arremedo de homem novo. Isso é só imitação. É que nem você compra um iPhone do camelô, né? Não é iPhone, é iPhone, né? O negócio é completamente... A qualidade, tudo é diferente. Na aparência, assim, olhando de longe, até parecido. Mas são completamente diferentes. Um tem uma qualidade ótima e aquela cópia é uma porcaria. E ninguém vai garantir nada sobre aquilo. Você quer garantir sua salvação? Sim ou não? Então você precisa ser um homem e mulher novos. Não pode ser imitação. Amém? Não pode ser imitação. Mesmo porque a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, fala: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se a gente está em Cristo, automaticamente a gente é homem e mulher novo. Mas será que a gente está em Cristo mesmo? Será que a gente tem vivido as coisas de forma que nós estejamos em Cristo? Tem aquela passagem que fala que a videira que não está ligada à árvore não vai dar fruto, né? Se a gente for um galho fora da árvore, a gente vai secar e morrer. Lá em 2 Pedro, ele fala o seguinte: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existia. Não, isso é em Apocalipse. E em 2 Pedro fala: nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, as quais habitará a justiça. Ou seja, nós somos cidadãos do céu. Nós desejamos, ansiamos esses novos céus e nova terra. Só poderemos entrar nesses novos céus e novas terras se nós formos novos homens e mulheres. Amém? Amém, povo de Deus? Cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Fala. É isso aí. Agora, eu vou convidar você a pegar a sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Agora deixa eu pegar minhas coisas aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Amém ou misericórdia? Todo mundo está com a sua Bíblia aí? Você não está, né, velho? Eita. Trazer a Bíblia semana que vem, velho. Vamos lá. Ó, eu vou ler na minha, pode estar um pouquinho diferente, mas vai acompanhando aí.
Havia alguém entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como isso pode acontecer? Como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais nosso testemunho. Se não acrediteis quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da nossa salvação. Vamos dar uma grande salva de palmas à palavra de Deus. Agora, essa é a palavra principal que a gente veio falar dessa noite. Olha só, Nicodemos é um daqueles fariseus, mestre da lei, que estava no meio daqueles que julgaram Jesus. Ele não chegou a querer punir Jesus, ele estava mais interessado em tirar aquela dúvida que ele tinha se Jesus era ou não o Filho de Deus. Mas é uma coisa interessante nesse texto. Aqui na minha Bíblia está nascer do alto, né? Nascer de novo, não é isso? Na Ave Maria. E é muito interessante que no grego, nascer do alto e nascer de novo são iguais, é um jogo de palavras. Jesus quer dizer que para nascer de novo, nós temos que nascer do alto. Nós temos que nascer do alto. Aí, mais na frente ele fala que nós precisamos nascer da água e do... Quem é batizado aqui? Fala eu. Amém. Acho que todos nós, né? Se você é batizado, você já nasceu da água. Quando você foi batizado, né, você nasceu para a vida cristã, para o reino de Deus. E o nascer de novo agora é nascer para o Espírito. Por isso, todas as semanas nós nos reunimos aqui nesse grupo de oração, para que nós possamos, dia a dia, renascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito de Deus, Espírito Santo. Gente, a gente pode perceber em toda a história da igreja, e até antes da igreja, em toda a história do povo de Deus, que as coisas só iam para frente quando havia uma interferência de Deus naquele povo. E geralmente vinha através de pessoas especiais que recebiam
aquela porção do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Assim foi com Moisés, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac e Jacó, assim foi com os profetas, assim foi com os juízes, assim foi com os reis, Davi, Salomão, até mesmo o rei Saul, né? Enfim, toda a história da igreja, a gente vê a intervenção de Deus através do Espírito Santo. E na nossa vida não pode ser diferente. Se essa igreja sobreviveu a martírio, perseguição de séculos, só porque o Espírito Santo estava impulsionando, conduzindo, dando força, como nós, pobres mortais, queremos seguir em frente sem a ajuda do alto, sem a força do Espírito Santo? Não é verdade, gente? Olha, a gente vê que enquanto os apóstolos estavam com Jesus, eles só davam mancada, só davam cabeçada. Jesus morreu, ressuscitou, e eles continuaram dando cabeçada, não acreditavam. Tomé é conhecido que não acreditou que Jesus apareceu enquanto ele não viu, quando ele não botou o dedo na ferida de Jesus, ele não acreditou. Pedro voltou a pescar. Então, só quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, que inundou a vida daqueles apóstolos, é que eles começaram a produzir frutos de verdade, que eles começaram a evangelizar de verdade, eles começaram a se converter e converter os outros, a acreditar. É ou não é verdade? A igreja passou por séculos de perseguição, de martírio. Quantos, desde dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, até o ano 300, 400, não morreram perseguidos, até Roma assumir o cristianismo como religião oficial do império? Milhares. Mas a igreja não acabou, ela só se fortaleceu, ela só cresceu. Quanto mais matavam cristão, mais brotava. Tudo porque o Espírito Santo conduzia, guiava, dava força. João, que foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado, morreu de velhice mesmo, ele ardia de amor por Jesus, porque aquele Espírito Santo o fazia arder de amor todos os dias. Nada que a gente for fazer na nossa vida vai produzir bons frutos se nós não pedimos, não temos esse Espírito Santo nos conduzindo. Se você quer transformar a sua casa, você precisa ser a primeira pessoa a ser transformada na água e no Espírito. Aqui fala, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Aí pode estar ruído, né? Barulho. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Gente, às vezes a gente traça um plano para a nossa vida e acha que deve seguir ele retinho. Mas Deus sabe o que é melhor para você. E o homem e a mulher nascido do Espírito Santo vive assim, ó. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Se você quer ser um homem e mulher novos, nascido do Espírito, você precisa deixar que o Espírito Santo conduza, sem saber nem de onde vem nem para onde vai. Deixar que Deus vá guiando. Perguntar para Deus qual é a vontade dele. Às vezes a gente
se enfia em um monte de dívida pela nossa vontade, não pergunta nada para Deus, e aí fica atolado no cartão de crédito, no cheque especial, fica atolado em dívida, que não sabe como vai pagar. Por quê? Porque a gente não deixa Deus conduzir a nossa vida. Eu achei aquele sofá bonito, que bom, né? Pelo menos você vai ficar devendo confortável, né? Mas, gente, a gente precisa se deixar conduzir por Deus na nossa vida. Se deixar conduzir pelo Espírito. Eu não lembro o nome do casal, um casal muito antigo na Renovação Carismática, inclusive, se eu não me engano, é o casal que inventou aquele louvor ping-pong que eu usei um dia aqui com vocês de dinâmica. Esse casal, eu não vou lembrar o nome desse casal. O marido, ele uma vez estava passando na frente de um lugar e o Espírito Santo falou: entra nesse lugar aí. Aí ele: Senhor, eu estou indo para... Entra nesse lugar. Aí ele entrou. E era uma rádio. Aí o Espírito Santo mandou ele comprar um horário. Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar um horário na rádio. Compra uma hora aí nessa rádio. Aí ele foi, sem saber como ia pagar, e comprou um horário. O único horário disponível que ele era de madrugada. Mas, Senhor, é de madrugada, ninguém vai... Compra esse horário. E ele comprou. E começou a evangelizar de madrugada, né? Nessa rádio. E Deus foi providenciando o pagamento a cada mês. E Deus foi fazendo crescer esse horário, trazendo para amanhã, até que eles compraram uma rádio para que evangelizasse. Então a gente vê exemplos assim, sabe? De se deixar conduzir. O homem e mulher novo é o homem e mulher que faz as coisas de Deus, ouve a voz de Deus e principalmente obedece. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas ela não agrada, a gente faz que não ouviu, né? Às vezes a gente tem uma certeza interna, assim, de que aquilo não era o certo a fazer. Mesmo assim a gente faz. Por que a gente faz? O bicho desobediente que a gente é. E eu me incluo, gente. Muitas vezes eu senti, aquilo não é para fazer, mesmo assim eu fui lá e fiz. E tomei na cara. Tomei. Porque Deus não gosta de mim? Não. Porque eu sou um burro. Porque eu deveria obedecer a Deus. Porque o pecado tem a sua consequência. Semana que vem o Anderson vai falar sobre isso. Quando a gente peca, tem as consequências. Gente, povo de Deus, sejamos obedientes. Ouçamos a voz de Deus e obedeçamos. A gente não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Só a ganhar. Quando, tem um ditado que diz que quem obedece não erra. Obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus. Às vezes, gente, às vezes você não ouve uma voz, Renato, né? Você não vai ouvir uma voz assim. Você vai ouvir, às vezes você vai sentir uma certeza no seu coração. De repente você quer fazer uma coisa e você sente aquela sensação ruim. Aí você vê que não era para fazer aquilo. Aí você dá um passo para trás. Dá um passo para trás. Não tenha vergonha de voltar atrás. A gente tem que ter vergonha de fazer aquilo que não é vontade de Deus. Recorra à palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre aquilo? Reze, ore, pega a palavra de Deus, vê se Deus traz alguma mensagem para você. Né? Não é uma roleta russa. Meu pai mandou escolher esse daqui. Né? Aí vê lá,
e Judas enforcou-se. Né? Não é isso. É rezar, pedir a condução do Espírito Santo e ver se tem alguma palavra que traz a resposta para você. Amém? Uma coisa interessante nesse texto é que Jesus meio que humilha Nicodemos. Ele fala assim, cadê? Nicodemos pergunta, né? Como pode isso acontecer? Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas? Quer dizer, ele quer falar, você é mestre e não sabe o que é? Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos ser mais humildes. Às vezes a gente se acha sabichão, o que sabe tudo, já estou calejado, já sei o caminho das pedras, né? A gente precisa depender mais de Deus, gente. A gente é muito autossuficiente, é muito metido, e só mete a cara na porta, só se ferra. Desculpa. Só se ferra. Ferra pode falar, né? A gente só se ferra. A gente só dá com a cara na porta, gente. Precisamos ser mais humildes. A gente tem que reconhecer que a gente não sabe tudo. Que Deus é que sabe o que é melhor para nós. Amém? Sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, em verdade te digo, se você não nascer da água do Espírito, não entrará no reino de Deus. Feche seus olhos. Vai ficando em pé. Mas continua com seus olhos fechados. E vá pedindo a Deus que Ele te batize nesse Espírito Santo. Que você seja um homem, uma mulher novo, verdadeiramente novo. Verdadeiramente novos. Homens e mulheres nascidos da água e do Espírito. Vá soltando a sua voz, vá pedindo com as suas palavras. Vá dizendo quais são as suas deficiências, onde você tem errado, onde você tem sido desobediente, onde você não tem sido humilde em admitir os seus erros. E vá pedindo que essa força do alto, que o Espírito Santo, que conduziu os patriarcas, que conduziu os profetas, os juízes, os reis, que conduziu os apóstolos, que conduziu por esses 2000 anos a igreja de Jesus Cristo. Que esse mesmo Espírito Santo possa conduzir a minha, a sua, a nossa vida. Vá pedindo que esse Espírito Santo expulse do nosso coração tudo aquilo que não é do homem novo, tudo que pertence ao velho. Nós queremos renunciar essa noite ao homem velho. Se você deseja realmente renunciar ao homem, à mulher velho, repete comigo: Senhor Jesus, que a força do Teu Espírito Santo, faça com que eu seja capaz de renunciar ao homem velho, à mulher velha, a tudo aquilo que não vem de Deus, e me vestir, me revestir do homem novo, para que eu possa ser um cidadão, uma cidadã de novos céus e nova terra.
Que eu possa, Senhor, ser instrumento Teu para implantar o Teu reino nessa terra. Que essa terra velha possa ser gerada uma terra nova de filhos e filhas de Deus. Vamos cantar juntos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Repete comigo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo. Em verdade te digo, quem não renascer da água do Espírito, da água do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Do começo, em verdade te digo, em verdade te digo, que não nasceu de novo, e não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Com muita vontade canta, em verdade te digo, que não renascer da água do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O baixinho canta. Vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Fala pro seu irmão, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Sim, acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Solta sua voz, meu irmão, minha irmã. Que seja gerado nesse momento esse Filho de Deus, essa nova criatura, esse homem e mulher nova. Por isso, solta sua voz, levante seus braços, vá deixando-se conduzir desde já pelo Espírito Santo. Deixa que Deus faça nova todas as coisas nesse momento. Mas para isso você precisa se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Solta a sua voz. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Isso é que o Espírito Santo nessa noite quer fazer com você.
É isso que Deus pede a você. Seja obediente nessa noite. Então vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Palmas para esse Espírito Santo maravilhoso. Vem transformar as nossas vidas, nos tornar homens e mulheres novos.